Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou apresentar para vocês um profile para a gente analisar o protocolo RTP no Wireshark, com base em tudo que a gente viu na aula passada sobre o que a gente deve avaliar no streaming, que é o tempo de intervalo entre os pacotes, qual que é o tamanho do meu pacote RTP, qual que é o número sequencial dele, qual que é o timestamp, por exemplo. Então a gente tem uma série de novas informações que a gente deve avaliar para cada streaming, que é interessante que a gente crie um profile para que a gente possa avaliar melhor todas as informações sobre aquele streaming que a gente vai colocar uma lupa em cima. Eu lembro que a gente tinha criado um profile RTP lá no passado já, e a gente vai dar uma tunada nele. A gente vai criar algumas melhorias para que a gente possa medir jitter, latência, perda de pacote, por exemplo, e RTP burst. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos customizar as nossas colunas no Wireshark. Então, a gente entra lá em Preferences do Wireshark, você vem aqui em Columns, e para o nosso Profile RTP, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o número sequencial, porque o número sequencial é uma boa referência para cada frame que a gente tem coletado no Wireshark. A gente vai manter a coluna Time, que afinal de contas aqui a gente tem o nosso horário do dia, para que a gente possa justamente saber quando ocorreram problemas e correlacionar com eventos que o nosso cliente está alarmando. A gente vai adicionar o tempo de referência desde o início da captura, porque algumas telas do Wireshark elas mostram para a gente algumas informações decorridas desde o início da captura. Não tem como a gente mostrar pelo horário do dia, por exemplo. Então é bom a gente manter esse horário de referência desde o momento da captura aqui no nosso profile. Uma das principais colunas que a gente vai utilizar é o delta time, ou seja, qual que é o tempo de intervalo entre um pacote e outro. Tá, o delta time ele está aqui, ó, tem um campo no Wireshark já criado especificamente para isso, então basta você colocar aqui o nome, delta time, por exemplo, e aqui no tipo você vai colocar delta time displayed. Tá? Então aqui ele já tem uma coluna pronta que mostra o tempo de intervalo decorrido desde o pacote anterior apresentado, ou seja, do meu frame 1162, que é esse daqui, decorreram-se 18 milissegundos em relação ao frame 1860. O 1860 decorreu 17 milissegundos em relação ao frame 1159, por exemplo. O frame 1159 decorreu 22 milissegundos após o meu frame 1156 e assim por diante. Então é isso o que essa coluna aqui ela significa. E quando a gente está trabalhando com RTP, a gente deve medir esse intervalo de tempo entre um pacote e outro, e ele deve ser constante no mundo ideal. É claro que variações ocorrem, mas não podem ser variações muito abruptas. Então, o que a gente vai criar é alguns alarmes aqui no nosso Wireshark para identificar quando ocorrer alguma variação muito grande em cima desses 20 milissegundos. Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas regras de coloração aqui para análise de streaming RTP, que vão identificar a presença de jitter, que é a variação do intervalo de tempo entre um pacote e outro. Continuando aqui, vamos só dar uma limpada. Eu vou pedir que vocês adicionem também o VLAN ID, ou seja, caso o streaming RTP esteja sendo trafegado sobre diferentes VLANs, é importante que a gente saiba isso, porque VLANs geralmente são concentradas em roteadores que roteiam uma VLAN para outra, e roteadores podem ser pontos de gargalo. Então é importante a gente avaliar se o nosso streaming está sendo trafegado sobre diferentes VLANs. Além disso, a gente vai habilitar a coluna de QoS, ou seja, se está sendo aplicado o QoS ou, no pior dos casos, se deveria ser aplicado e não está sendo, você vai conseguir visualizar isso daí através do teu profile do Wireshark. Essa coluna de QoS ela vai ser fundamental para a gente lidar com problemas de streaming, de qualidade da voz, por exemplo. Então você pode habilitar ela aqui nessa forma, por exemplo, QoS DSCP, que é o nome da minha coluna de QoS. E aqui o Wireshark tem um campo próprio para isso, que é IPDSCP Value. Além disso, vamos só dar uma limpada aqui. A gente vai manter o endereço IP de origem, a porta de origem, o endereço IP de destino e a porta de destino, que são informações básicas de camada 3 e camada 4. Né? Então toda análise tem que ter essas informações aqui. Todos os nossos profiles devem conter no mínimo essas informações aqui. Além disso, para streaming RTP, o que é importante a gente colocar aqui?
qual que é o timestamp, ou seja, qual que é a quantidade de amostras que já foram trafegadas na minha rede, do meu áudio codificado. Então, o timestamp ele é fundamental para o cálculo do jitter, por exemplo, eu vou estar entrando nessa questão mais para frente, mas é algo que a gente deve sempre ficar de olho aqui nesse caso. Qual que é o número sequencial do meu pacote? Através do número sequencial é feito o controle no recebedor da quantidade de pacotes perdidos no streaming que chega até mim. E, além disso, a gente tem o Extended Sequential Number, por exemplo. Então, essas duas colunas aqui elas trabalham juntas, porque o número sequencial ele tem um limite, ele é dado por 2 bytes. Se é dado por 2 bytes, quer dizer que são 16 bits. E se são 16 bits, quer dizer que a gente tem 65.535 possibilidades. Mas, se a minha chamada dura muito tempo, por exemplo, esse valor aqui ele acaba resetando para zero. Então, dependendo da minha análise, às vezes eu preciso ter um número sequencial contínuo ou não. Então, eu posso utilizar o meu sequence number ou o meu extended sequence number, que é um metadado do Wireshark, que a gente vai estar entrando mais a fundo nas próximas aulas. Além disso, eu tenho informações básicas do meu protocolo, tamanho do meu pacote e algumas informações do meu protocolo. Então, você pode criar um profile no teu Wireshark e você pode adicionar essas colunas aqui que eu expliquei para você através desses novos campos. Então, essas aqui são as novas colunas que você vai ter que adicionar para fazer a análise do protocolo RTP. Além disso, em termos de colunas, você vai criar algumas regras de coloração no teu Wireshark para a gente conseguir avaliar bem os distúrbios ocorridos no meu streaming RTP. Por exemplo, essas duas aqui, ó. Essa linha aqui, ela quer dizer que caso ocorra um delay maior do que 5 milissegundos em relação ao meu streaming, ou seja, se eu tenho pacotinhos sendo enviados de A para B, por exemplo, né? E cada intervalo entre pacotes é de 20 milissegundos, por exemplo, e em algum desses pacotes aqui acaba tendo um intervalo de 26 milissegundos, ou seja, ele vai bater com essa regra aqui, né? Ou seja, o tempo decorrido entre um pacote e o outro apresentado for maior do que 25 milissegundos, que é o caso aqui, né? E se for RTP, ele vai pintar de amarelo. E a mesma coisa se for menor do que 15 milissegundos. Caso um evento ocorra na minha rede e acabe enviando um pacote com 10 milissegundos de intervalo entre o pacote anterior e o atual, por exemplo. Então, isso aqui também é um evento que pode acontecer. E quando acontecer, eu quero que seja alarmado, eu quero que o Wireshark pinte essa informação aqui com uma outra cor. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse caso. Ó. Eu tenho aqui o meu Wireshark, ele tem aqui o Delta Time Value, ou seja, essa coluna aqui que eu estou querendo apresentar numa cor diferente. Então, eu tenho aqui ó, o meu streaming muito regular. Tá? Então, o meu streaming aqui está na casa dos 20, 19, 22 milissegundos, 17. Até aí está tudo bem, ele está tendo uma pequena variação. Porém, quando ocorrer uma variação muito grande, ou seja, se for 5 milissegundos para cima maior, que vai bater com essa regra aqui, ele vai pintar de amarelo. E caso seja 5 milissegundos menor do que o nominal, que é 20 milissegundos, que aqui nesse caso é 13 milissegundos, então ele vai bater com essa regra aqui. Então eu quero que o Wireshark destaque na cor amarela esses grandes desvios que ocorram tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente vai entrar nessa questão aqui do tempo de intervalo entre os pacotes, tá? Não precisa se preocupar. E aqui, essas duas regras de cima é justamente para destacar o RTP Burst. Eu tenho um exemplo aqui de Burst, que é uma captura que foi realizada. Você pode ver aqui o roteador, ele está acumulando pacotes na interface, e entrega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacotes de uma vez só. Ou seja, o primeiro pacote vem com uma latência alta de 160 milissegundos e os demais pacotes que são entregues juntos vêm com uma latência extremamente baixa, na casa dos microsegundos. Ou seja, algum roteador acumulou muitos pacotes em fila, pegou tudo que estava na fila quando liberou o tráfego e entregou de uma vez só para o meu PABX. Essa característica aqui a gente chama de burst. Então a gente vai ver quais são os motivos que causam um RTP burst numa rede, o que, que faz um roteador causar isso, e a gente tem um alarme para identificar isso daqui no Wireshark. Então a gente vai ficar de olho nessa questão de RTP burst, justamente pelas cores que o Wireshark vai apresentar ao pacote. No demais, caso todos os pacotes estejam sendo entregues corretamente, lá na casa dos 20 milissegundos em média, então ele vai sempre apresentar na cor nominal, ou seja, na cor do transporte UDP que eu tenho aqui
já criado no meu Wireshark. Vamos dar uma olhada no exemplo. Eu vou abrir o meu Wireshark. Então, eu já tenho aqui carregado uma captura. Eu estou filtrando por um SSRC específico. Então, eu peguei o meu pacotinho, vim aqui no Synchronization Source Identifier, botão direito, Apply as Filter Selected. Eu tenho aqui, ó, todo o meu streaming RTP da minha máquina 28 indo para a minha central telefônica. Perceba a porta 4006 para a porta 17278. Aqui eu tenho o meu horário da chamada, eu tenho o horário de referência, ou seja, quantos segundos se passaram desde o início da captura, e aqui eu tenho o meu delta time. Esse delta time ele é fundamental para a gente poder medir a qualidade do streaming, a regularidade do streaming que está chegando num determinado host, num determinado CP client. Então você pode ver aqui, ó, aqui os pacotes estão chegando com intervalo na casa dos 20 milissegundos e pequenas variações, mas pequeníssimas variações que são completamente desprezíveis. Poderia te dizer que o streaming está perfeito aqui durante esse momento. Você não vai ter problemas de áudio ocorrendo aqui. Porém, se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai começar a ver algumas perturbações aqui no meu streaming. Então, vamos descer aqui. Você pode ver que ele está bem estável aqui na casa dos 20 milissegundos, né? Então, vamos descer aqui um pouquinho mais. E olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui eu causei uma perturbação na minha rede, tá? A partir desse momento, aos 30 segundos de captura. Então você pode ver que o tempo de intervalo entre um pacote e outro ele vai começar a mudar. Ele vai subir para cerca de 25 milissegundos. E nisso já começa a alarmar de acordo com aquela regra que a gente criou ali no nosso profile para RTP. Então você pode ver que o tempo de intervalo entre um pacote e outro está na casa dos 25 milissegundos. Então já começa a criar alarmes aqui para a gente. Então se eu for descendo aqui, você pode ver que o meu streaming RTP está bastante comprometido aqui nesse ponto. Então se a gente continuar, ó, o intervalo de tempo entre os pacotes subiu para 35 milissegundos. O normal deveria ser 20. Pode ver aqui, ó, que aqui está criando problemas de perda de pacote. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Olha só o que está acontecendo. Mais pacotes sendo perdidos. Então, você pode ver aqui, vai chegar no momento aqui onde vai estabilizar, ou seja, aqui nesse momento eu desfiz a regra que eu tinha criado no meu roteador. Você pode ver que o tempo de intervalo entre os pacotes voltou a ser o tempo nominal de 20 milissegundos. Então, a partir daqui eu não tenho mais alarmes no meu Wireshark sendo apresentados. Então, a gente utiliza o nosso profile RTP dessa maneira, justamente para a gente poder identificar essas perturbações aqui no meu streaming. O Wireshark provê telas específicas para a gente analisar esse tipo de comportamento aqui. Porém, a gente pode analisar de forma mais analítica, criando esses profiles aqui no Wireshark. Além disso, pessoal, esse arquivo aqui eu vou deixar ele disponível para vocês nessa aula, para que vocês possam criar o profile RTP de vocês e justamente acompanhar essas perturbações em cima do streaming RTP aqui comigo, junto nessa aula. Tá? Então você pode testar, você pode criar as cores que você bem entende. Caso você não tenha gostado da coloração que eu coloquei aqui, por exemplo, né? Então aqui eu criei um alarme para quando meu delay for maior que 5 milissegundos em relação ao meu valor nominal. Além disso, eu criei um outro alarme para caso ocorra um delay menor do que 5 milissegundos em relação ao meu tempo nominal. Então, se o meu tempo entre um pacote e outro for de 15 milissegundos, o Wireshark ele vai alarmar também. RTP Burst, ou seja, caso o meu tempo seja maior que 40 milissegundos e caso o meu tempo entre os pacotes seja menor do que 5 milissegundos, que é o caso dos pacotes sendo entregue todos juntos na rede. Então, esses aqui são alguns alarmes que eu criei para análise de RTP. A gente vai utilizar muito isso daqui. E, além disso, só para a gente complementar, aqui na preferência de colunas é onde você vai estar criando as novas colunas do tempo de referência. Você pode ver que é uma coluna customizada, né? Do Delta Time, que esse Delta Time aqui ele é fundamental para a gente poder medir a estabilidade do nosso streaming, do VLAN ID, do QoS DSCP. Esses aqui são campos básicos do IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino, quantidade de amostras, número sequencial estendido, que esse aqui é um metadado do Wireshark, que é justamente esse valor aqui, ó, Extended Sequence Number, que a gente vai entrar nele, que a gente vai falar bastante sobre ele depois. E, além disso, a gente tem algumas outras informações aqui, como o SSRC, por exemplo, que é o identificador único do meu streaming, que é justamente o campo que a gente utilizou para filtrar
aqui nesse caso, né? Então você pode ver que o campo aqui está rtp.ssrc igual ao valor do streaming que eu estou filtrando. E além disso, eu vou estar deixando esse profile aqui salvo. Então vou vir aqui em Manage Profiles, eu vou salvar esse profile aqui. O meu profile RTP, você pode estar importando ele aí na sua casa também, caso você não queira criar ele no braço. Então você pode vir aqui e importar ele depois a partir desse arquivo que eu vou deixar exportado. Então vamos deixar ele salvo aqui. Muito bem, o arquivo foi exportado e você pode estar importando ele na sua casa a partir do Import from Zip File. Então, pessoal, esse é o profile RTP que a gente vai passar a utilizar nas próximas aulas. Crie ele na sua casa para que você possa acompanhar o andamento das próximas aulas aqui comigo. Um abraço, fiquem todos bem. Até a próxima.